Hoje nós vamos falar sobre o Google Cloud Platform, incluindo todas as funcionalidades oferecidas dentro da plataforma. Dentre essas soluções, incluem o Cloud Storage, o Persistent Disk, File Store, Cloud SQL, Firestore Bigtable, BigQuery, Dataproc, Dataflow e também AI Platform. O Google Cloud é uma plataforma voltada ao fornecimento de serviços em nuvem que foi projetada para atender diversas demandas diferentes empresariais. Então, por conta disso, ele fornece soluções completas tanto para armazenamento quanto para o processamento de dados, auxiliando organizações a gerenciar informações de uma forma muito mais segura e escalável. Além disso, dentro desses serviços oferecidos, ele fornece ferramentas para análise de dados, banco de dados que facilitam muito a decisão baseada em dados. Além disso, tem um ponto muito forte que diz respeito à integração, principalmente com outros serviços da Google, e também eficiência para essas demandas empresariais. O Cloud Storage é uma das ferramentas disponibilizadas dentro da plataforma de cloud da Google, que é justamente uma solução de armazenamento de objetos dentro da nuvem, que podem incluir tanto fotos quanto vídeos, áudios, textos e diversas outras formas de mídia. E uma das vantagens do Cloud Storage é a personalização. Ele oferece classes de armazenamento específicas, tanto de opções para dados que são acessados com maior frequência, que é a classe Standard, até opções mais econômicas, como a Codeline e Archive, que são voltadas para informações que precisam ficar guardadas por longo prazo. Tudo isso também tem uma gestão automática de objetos, que organiza o ciclo de vida dos dados e reduz os custos, ou seja, se um dado não tiver sido acessado por um tempo, ele vai ser migrado automaticamente de uma classe de armazenamento para outra, também reduzindo o custo e garantindo um gerenciamento melhor desses dados. Além disso, o pagamento ele é flexível no sentido de que, justamente por conta do gerenciamento automático do ciclo de vida dos objetos, o preço pode variar muito dependendo do acesso a esses dados e também do tamanho. Uma outra característica é que a plataforma também é integrada facilmente com soluções de inteligência artificial, Big Data e análise de dados, como BigQuery e Machine Learning, facilitando a transformação dos dados em informações de mercado. Agora eu vou falar um pouco sobre as classes de armazenamento disponíveis no Cloud Storage e como que elas se adaptam às diferentes necessidades, tanto de acesso quanto de custo. Existem 4 opções. A primeira é a Standard, a segunda é a Nearline, a terceira é a Codeline e a quarta é a Archive. A Standard ela é ideal para dados que são acessados com frequência, porque ela tem alta disponibilidade e também são dados voltados a um curto período de tempo de acesso. Assim, apesar de ser a mais cara das 4 opções, ela é perfeita para arquivos que estão em uso constante. A Nearline, por outro lado, ela é voltada para acessos mais rápidos, como conteúdo de backup ou arquivos de longo prazo. Aqui o custo já é menor e é uma solução intermediária para quem não precisa acessar os dados o tempo todo, mas também não serão dados que vão ficar durante muito tempo intocados, já que o tempo mínimo é de 30 dias para poder entrar nessa categoria. Quando esses dados passam a não ser acessados mais a partir de 30 dias, é quando entramos na classe de armazenamento Codeline, que são os acessos muito raros. Então, ele é excelente para backups e arquivos ainda mais antigos e vai ficando cada vez mais barato. E por fim, o Archive é a classe mais econômica e é indicada para arquivamento de longo prazo, seja para recuperação de desastre ou backup de arquivos que praticamente não precisam ser acessados. Então, são dados que só precisam ser mantidos, mas que não precisam ser restaurados. O Persistent Disk da Google é uma solução de armazenamento em blocos altamente escalável e confiável que foi projetada para ser usada junto com o Google Compute Engine. Ele fornece armazenamento durável, flexível e seguro, permitindo que você aumente a capacidade de armazenamento das máquinas virtuais sem interrupções. Alguns dos principais recursos é a escalabilidade instantânea, sendo que um dos grandes diferenciais do Persistent Disk é justamente a escalabilidade. Com ele, dá para você redimensionar o armazenamento sem causar interrupção no funcionamento das máquinas virtuais, e o desempenho também se ajusta automaticamente, de forma que você consegue expandir ou adicionar discos de acordo com a necessidade e garantir que as aplicações continuem rodando sem nenhum período de downtime. Além disso, ele também conta com segurança e criptografia automáticas, porque todo o conteúdo do Persistent Disk é enviado
e criptografado automaticamente. Além disso, o Google distribui esses dados em diferentes discos físicos para poder aumentar a segurança. Então, caso algum disco seja deletado, as chaves vão ser descartadas, o que torna os dados criptografados inacessíveis, e isso dá uma camada extra de proteção. Além disso, tem também o snapshot para fazer o backup de dados de forma programada. Assim, você consegue evitar a perda inesperada de dados, porque é possível criar snapshots, que são um registro de como os seus dados estão naquele momento, de forma diária, ou backup também. E eles podem ser agendados e isso ajuda a manter essas cópias atualizadas de uma forma muito simples e eficiente, garantindo uma recuperação rápida caso aconteça alguma falha. E por fim, o persistente disco ele é desacoplado do processamento das máquinas virtuais. Então é possível desanexar ou mover discos entre diferentes instâncias de máquinas virtuais sem perder o conteúdo que está ali dentro, mesmo que a máquina virtual seja excluída. O modelo de cobrança do persistente disk ele é bastante flexível e ele se baseia em alguns critérios. O primeiro é o tamanho total do disco, então a cobrança é realizada com base no tamanho total alocado, independente dele estar sendo usado ou não. Além disso, o pagamento ele é proporcional ao tempo de uso, que é calculado em segundos. Ou seja, enquanto o disco estiver ativo, você vai pagar, caso contrário, não precisa pagar. Isso traz uma relação muito boa de custo-benefício, principalmente para operações mais curtas. Além disso, a Google também oferece diversos tipos de disco que variam em performance, como o Standard, o SSD, Balance e Extreme. Então, cada um dele vai ter um desempenho e também um custo diferente. Também tem o custo dos snapshots, que são os backups dos dados, e dependendo do espaço utilizado e da frequência desses backups, o preço pode aumentar. E outro fator que também influencia no preço pago é a escolha de usar replicação assíncrona ou regional, porque isso vai trazer custo adicional, porque esses recursos garantem uma proteção extra e uma alta disponibilidade entre diferentes regiões. Isso significa que os dados eles vão ser replicados por uma região secundária em tempo real, garantindo que os dados estejam disponíveis em duas regiões ao mesmo tempo, que aumenta a resiliência e a segurança dos dados. Dando continuidade, eu vou comentar sobre o Google Cloud Firestore. Começando pelo que ele é um serviço de armazenamento de arquivos de alto desempenho e é totalmente gerenciado pelo Google Cloud Platform. Ele oferece um sistema escalável e é projetado para cargas de trabalho de leitura e gravação. Bem, as instâncias do Firestore são servidores de arquivos NFS, que significa Network File System, e esses servidores são projetados para serem usados em aplicativos dentro de instâncias de máquinas virtuais, como Compute Engine, clusters do Google Kubernetes, data store externos ou até mesmo algumas máquinas locais. E o modo que o Firestore funciona é criando compartilhamentos de arquivos que podem ser montados e acessados por instâncias dentro de máquinas virtuais em uma região específica. E isso permite o acesso, colaboração e compartilhamento de dados entre as instâncias. Ele oferece suporte a várias opções de armazenamento, como discos rígidos e SSD, permitindo que os usuários escolham uma opção mais adequada para suas necessidades específicas e adaptando seu preço conforme a escolha do usuário. Bem, falando sobre os seus principais recursos, o primeiro deles são os backups e snapshots. Então, ele permite você definir uma programação de backup de dados ou tirar snapshots instantâneos das instâncias e recuperar alguns ou todos os dados em até 10 minutos a partir do ponto em que foi tirado esse determinado snapshot. Tem o recurso de escalonamento, então o Firestore oferece operações de armazenamento para aplicações sensíveis à latência e com uso intensivo de metadados. Ele é compatível com capacidade de até 100 terabytes ou 25 gigabytes por segundo e 920 mil operações de input e output por segundo de dados. E, por fim, ele oferece suporte para a carga de trabalho do Google Kubernetes Engine. Isso permite que vários pods compartilhem o mesmo sistema de arquivos usando um driver chamado Container Storage Interface. E isso significa que você pode rodar tanto aplicativos com estado quanto sem estado de forma simples. Bem, os preços do Firestore são calculados de acordo com alguns fatores. O primeiro deles é o nível de serviço. Então, o nível da instância pode estar entre o HDD e SSD básico, onde há o compartilhamento de arquivos, hospedagem web e inteligência artificial básica. Pode estar no nível zonal,
que inclui computação de alto desempenho em lote, análise exploratória de dados, renderização de mídia e inteligência artificial avançada, e o nível regional ou empresarial, que inclui já cargas de trabalho de uma missão mais crítica e que exigem do servidor uma alta disponibilidade. Um próximo fator é a capacidade da instância. Então, você só será cobrado apenas pela capacidade de armazenamento alocada, mesmo que você não utilize toda ela. E o último fator é a região, que é basicamente o local onde a sua instância está provisionada. Agora eu vou falar sobre o Cloud SQL. Ele é um serviço que oferece um ambiente para hospedar e gerenciar bancos de dados relacionais na nuvem, e suporta sistemas gerenciadores como MySQL, PostgreSQL e o SQL Server. Ele é valorizado por ser altamente escalável, fácil de utilizar, seguro e também é valorizado pela sua integração com o Google Cloud, que acaba deixando ele se conectar facilmente com os outros serviços da plataforma. Basicamente, o serviço faz a gestão de tarefas como manutenção, backups e failover, e um dos seus benefícios é ter a tomada de decisão mais facilitada, uma vez que ele pode ajudar a entender o perfil dos clientes de uma determinada empresa. E caso você tenha hospedado algum banco em outra plataforma, é muito fácil de você migrar eles para o Cloud SQL. Basta você utilizar um serviço chamado Database Migration Service, e ele faz a transferência com segurança e com tempo de inatividade bem pequeno, independente da localização que esteja seu banco de dados de origem. Comentando sobre os seus principais recursos, o primeiro deles é que ele é totalmente gerenciado. Então, o serviço gerencia bancos de dados automatizando todos os backups, replicações, patches, criptografia e aumentos de capacidade de armazenamento, justamente para oferecer aos aplicativos uma maior confiabilidade, escalonamento e segurança. Tem um recurso de desempenho do preço, então o cloud oferece uma maior flexibilidade para você escolher os recursos com base nas necessidades de desempenho, disponibilidade e proteção do banco de dados. Tem o recurso de alta disponibilidade e manutenção. Então, é fácil de você configurar a disponibilidade integrada com failover automático entre as zonas. E com isso você consegue proteger os aplicativos de diversas possíveis falhas. E por fim, ele possui integração com a tecnologia de inteligência artificial do Google, que é o Gemini. O Gemini acaba simplificando as operações do banco de dados, então ele auxilia no desenvolvimento, na otimização de desempenho, migração, ajuda a analisar e converter códigos como procedures, triggers e functions do banco de dados. E sobre seus custos, assim como o Firestore, ele utiliza um modelo de preços baseado no uso e baseado em alguns fatores, como o tipo de banco de dados, o tipo de instância, o tamanho e o tipo de armazenamento, a quantidade de tráfego de rede, memória. Tudo isso compõe para que o valor seja calculado e para você estimar esses valores mensais, você pode utilizar uma calculadora de preços que o Google Cloud disponibiliza. Bom, agora falando sobre o Google Cloud Firestore e o Bigtable, ambos são bancos de dados NoSQL que são oferecidos pelo Google Cloud, cada um com características únicas, então eles acabam sendo ligeiramente diferentes e cada um serve para um contexto diferente. O Firestore, por exemplo, ele utiliza uma arquitetura baseada em documentos, onde os dados são armazenados em documentos JSON organizados em coleções hierárquicas. Essa estrutura facilita consultas rápidas e flexíveis, e uma das principais vantagens do Firestore é a capacidade de sincronização em tempo real, que garante que todas as alterações feitas nos documentos sejam automaticamente propagadas para os dispositivos conectados. Isso torna ideal para aplicativos colaborativos que requerem dados sempre atualizados. Além disso, o Firestore também oferece suporte a consultas complexas, como filtros e ordenações, e também tem indexação automática, que elimina a necessidade de configuração manual dos índices no banco. O Bigtable, por outro lado, ele tem uma arquitetura baseada em chave-valor, na qual os dados são armazenados em tabelas que são particionadas e distribuídas entre servidores para garantir uma alta escalabilidade e disponibilidade.
Ele é construído em cima do Apache HBase, que é um banco de dados NoSQL de código aberto, e tem tecnologias como o Google File System e também o Google Colossus para oferecer armazenamento eficiente e também redundância. Essa arquitetura permite que o Bigtable lide com grandes volumes de dados com baixa latência, tornando ideal para cenários que exigem respostas rápidas e desempenho em escala. Como dito anteriormente, o Firestore ele é amplamente utilizado em aplicativos colaborativos, como bate-papos em tempo real e editores de texto compartilhados, onde vários usuários acessam e atualizam os dados simultaneamente. Ele também é popular em jogos multiplayer, aplicativos de comércio eletrônico e IoT, onde a sincronização em tempo real é essencial, por exemplo, para você conseguir o acesso ao estoque de determinado produto. Por outro lado, o Bigtable é ideal para análise de dados em tempo real, com detecção de fraudes ou análise de logs, e também para armazenamento de dados de dispositivo IoT em grande escala. Ele também é usado em personalização de aplicativos em tempo real e no armazenamento de grandes volumes de dados de alto tráfego em aplicativos web. Bom, agora sobre o BigQuery, ele é um Data Warehouse Serverless que foi projetado para lidar com Big Data, permitindo a realização de queries com SQL em dados na escala de petabytes. A separação entre o armazenamento e a computação garante escalabilidade e desempenho, com recursos que se ajustam automaticamente conforme a demanda. Diferentemente dos bancos de dados tradicionais, o BigQuery utiliza um modelo de armazenamento colunar, onde cada coluna de uma tabela é arquivada separadamente. Isso reduz o tempo de processamento, já que apenas as colunas relevantes para uma consulta são lidas. Além disso, o BigQuery integra ferramentas de machine learning e inteligência artificial generativa, que auxiliam no desenvolvimento de análises e otimizam o trabalho de escrita de código. É uma solução que dispensa o gerenciamento de servidores e oferece alta velocidade, sendo ideal para empresas e pesquisadores que trabalham com grandes volumes de dados. Em relação ao modo de uso, para começar a utilizar o BigQuery é necessário criar uma conta no Google Cloud com direito a um período de teste de 90 dias e $300 em crédito. Após o teste, o BigQuery oferece um plano gratuito que inclui 10 GB de armazenamento e 1 TB de consultas por mês, que é ideal para estudantes ou pequenas empresas. Ele permite carregar dados de diversos formatos, como CSV, JSON, Parquet, e também planilhas do Google Sheets e realizar consultas utilizando SQL. Os resultados eles podem ser exportados no formato mais adequado para as análises. Em relação aos casos de uso, eles são bem variáveis. O BigQuery ele pode ser ideal para análises geoespaciais, que oferece suporte especializado para dados de localizações e rotas. No setor de vendas, que ajuda a identificar padrões de compra e comportamento do consumidor. Na área de saúde, onde facilita a análise de registros médicos e pesquisas. E também na inteligência de negócios, ou BI, que integra-se ao Looker Studio e outras ferramentas para fornecer insights sobre os dados. Agora eu vou falar um pouco sobre o Dataproc e o Dataflow. São duas soluções poderosas oferecidas pelo Google Cloud para o processamento de grandes volumes de dados. Ambos são serviços totalmente gerenciados, mas possuem características e casos de uso distintos. O Dataflow ele é ideal para fluxo de dados contínuos e processamentos em tempo real. Ele utiliza a API Apache Beam, que permite o processamento tanto em lote quanto em tempo real, com escalabilidade automática e cobrança baseada no uso, o que oferece flexibilidade para fluxos de trabalho que exigem processamento contínuo e análise em tempo real. Já o Dataproc é voltado para o processamento em lote e oferece suporte a ferramentas populares do ecossistema Hadoop, como Apache Spark, Hive e Pig. O Dataproc é ideal para tarefas que exigem controle mais manual, personalização dos clusters e previsibilidade de custos, enquanto o Dataflow ele é adequado para dados em tempo real e escalabilidade automática, já que o Dataproc é ideal para cargas de trabalho de Big Data que demandam mais controle e personalização. O Dataflow ele também se destaca por ser um serviço altamente escalável, que é capaz de processar os dados tanto em tempo real quanto em lote, o que significa que ele pode ser usado em diversos cenários, desde a análise de logs em tempo real até o pré-processamento de dados para modelos de machine learning. A escalabilidade automática do Dataflow ajusta os recursos conforme a necessidade, o que garante um desempenho eficiente em qualquer escala. Ele também é amplamente utilizado em pipelines de ETL, onde os dados são extraídos, transformados e carregados continuamente, além dele ser eficaz na análise em tempo real para detectar padrões e gerar insights instantâneos. Outro ponto importante é o modelo da cobrança baseado no uso, onde os usuários pagam apenas pelo tempo real de processamento e recursos consumidos, o que garante flexibilidade financeira e evita custos desnecessários. Para fluxos de dados contínuos que exigem escalabilidade dinâmica, o Dataflow oferece a solução ideal. Por outro lado, o Dataproc ele é projetado para carga de trabalho de Big Data
que exigem processamento em lote e análise de dados em larga escala. Ele permite a execução de tarefas usando o Apache Hadoop e o Spark, que são ferramentas utilizadas no mundo do Big Data. O Dataproc oferece um controle manual dos clusters, permitindo maior personalização dos fluxos de trabalho, o que é essencial para tarefas que exigem configuração específica e otimização de desempenho. A cobrança é feita com base do tempo de uso dos clusters, proporcionando previsibilidade de custos. O Dataproc é altamente recomendado para ETL complexos, onde grandes volumes de dados precisam ser processados de forma eficiente. Além disso, ele é perfeito para tarefas como análise de logs históricos e o treinamento de modelos de machine learning em larga escala, com bibliotecas como Spark e MLib. Quando o controle manual e a personalização são essenciais para a necessidade de processamento de Big Data, o Dataproc costuma ser a melhor opção. Então, se a gente for comparar os dois, o Dataflow é a escolha ideal para fluxos de dados contínuos, em que a escalabilidade automática e o processamento em tempo real são cruciais. Ele é mais flexível, com a cobrança baseada no uso, o que torna excelente para cenários que exigem uma alta escalabilidade e análise em tempo real. Por outro lado, o Dataproc é ideal para Big Data que exige controle manual, onde precisa ter maior personalização dos clusters e previsibilidade de custos. Os dois serviços eles podem ser usados em conjunto para atender uma ampla variedade de necessidades. Bom, por fim, o Google AI Platform é uma plataforma gerenciada que oferece tudo o que é necessário para criar, treinar e implementar modelos de machine learning. Ela oferece suporte a uma ampla gama de frameworks populares como TensorFlow, Scikit-learn e XGBoost, permitindo uma flexibilidade no uso de tecnologias que atendem às necessidades de cada projeto. Como ele tem uma infraestrutura gerenciada, a AI Platform oferece escalabilidade automática, ajustando-se conforme os recursos necessários para o treinamento em larga escala, o que a torna ideal para aplicações que exigem alto desempenho. A plataforma facilita todo o ciclo de vida do machine learning, desde a preparação dos dados até a implementação de modelos em produção, com uma integração perfeita com outras ferramentas do Google Cloud, como BigQuery e Cloud Storage, permitindo um fluxo de trabalho eficiente e escalável. Em relação às características do AI Platform, ele oferece suporte para treinamento distribuído, o que significa que você pode usar várias GPUs e TPUs para acelerar o processamento de dados, uma característica que é essencial para Deep Learning e visão computacional. Ele também permite a criação de APIs de inferência para que as suas soluções de inteligência artificial sejam acessíveis em tempo real, fornecendo previsões para outros aplicativos e sistemas. Também tem o modelo de cobrança Pay as you go, que permite que você pague apenas pelos recursos que utiliza, como o tempo de treinamento, o uso de GPUs e TPUs e também a inferência dos modelos, o que oferece uma maior flexibilidade financeira e previsibilidade em projetos de grande escala. Isso também facilita o planejamento de custos, especialmente em projetos que demandam grandes recursos computacionais. Quanto aos casos de uso, o AI Platform é perfeito para várias situações de machine learning. Ele permite o treinamento de modelos personalizados adaptados às necessidades de cada projeto. E, além disso, é possível criar APIs de previsão em tempo real, tornando as soluções de inteligência artificiais acessíveis a outros sistemas e aplicativos. Ele também é excelente para o desenvolvimento de soluções de visão computacional, como reconhecimento de imagens e vídeos, processamento de linguagem natural, análise de sentimentos e várias outras coisas. E ele também oferece suporte para Deep Learning, que permite a criação de modelos complexos para tarefas avançadas.